Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana e há uns 2 vídeos atrás aqui no canal eu falei sobre a minha dificuldade de adaptação, quando eu saí da CLT e comecei a trabalhar por conta, essa dificuldade com a flexibilidade que eu passei a ter. E aí tinha dias que eu ficava meio perdida e aí eu trabalhava pouco, rendia pouco no dia, e tinha dias que aí acumulava e eu tinha que trabalhar muito, inclusive final de semana. E aí com o tempo eu fui percebendo alguns hábitos que me atrapalhavam, a render, a ter um rendimento maior, a ser mais produtiva no meu dia, e alguns hábitos que eu tinha que adquirir, para que eu pudesse ter um dia mais produtivo, que o meu dia pudesse render mais, para eu conseguir cumprir os meus prazos. Então nesse vídeo eu quero compartilhar quais são esses hábitos, que me ajudam a ter dias mais produtivos e quais são os hábitos que me atrapalham, que eu já percebi que me atrapalham, e o que eu tenho feito, para contornar isso, para que a minha produtividade aumente e eu consiga cumprir os meus prazos. E o primeiro hábito é planejar seu dia ou seus dias com antecedência. Tem gente que gosta de planejar a semana inteira, tem gente que planeja um dia de cada vez. Eu tô tentando planejar a minha semana, tô começando a usar algumas ferramentas para que eu consiga planejar a semana inteira, mas normalmente eu planejo um dia antes. Só que mais importante do que planejar é planejar uma única atividade por dia, então é aquela que é mais importante. Não que você vai executar só essa atividade que você planejou, mas é a que é importante, a que é a prioridade. Então quando você realizar ela no seu dia, terminar, aí você parte para as outras coisas que não são tão importantes quanto essa. Isso faz com que a gente não perca o foco, daquela atividade que é importante que a gente tem que fazer, pensando nas outras atividades que a gente também planejou para aquele dia, que na teoria também seriam importantes. Então a gente foca numa coisa só. Aí quando a gente terminar essa, a gente vai para as outras atividades que também tem que ser feitas, mas que a gente não colocou aquele prazo naquele dia. Então a carga fica bem menor, a carga mental do que a gente tem que fazer fica bem menor. Eu, por exemplo, tem dias que é mais importante para mim editar um vídeo para subir no YouTube, por exemplo. Então eu vou editar até terminar e depois que eu terminei ali eu vou fazer as minhas outras coisas, normalmente o meu trabalho mesmo. Ou ao contrário, mas o importante é que eu tenho essa atividade que tem que ser feita, que não pode ser adiada, e as outras são secundárias, só vou fazer se eu tiver tempo, ou se eu achar que também são importantes, eu posso ranquear uma delas pro próximo dia como a mais importante. Então cada dia eu vou ter uma prioridade, cada dia eu vou ter coisas sendo feitas na maior quantidade possível. Hábito número 2, ter uma boa noite de sono. Tem gente que acha que para ser produtivo no dia tem que acordar cedo. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que independente do horário que você acorda, você tem que ter tido uma boa noite de sono. Eu, por exemplo, não consigo acordar muito cedo. Por exemplo, 5h30, 6 horas, eu não consigo. Confesso que eu tenho tentado, mas eu não consigo. Só que eu tenho uma boa noite de sono. Nos dias que eu não tenho ou que eu não durmo a quantidade de horas suficiente, eu me sinto muito cansada no outro dia e aí não rende nada. Nada que eu vou fazer eu consigo me concentrar, não rende, eu não consigo ficar muito tempo focada naquilo, então não rende. Então, para que a gente consiga ter um dia que tenha mais produtividade, eu acho que é importante que a gente tenha boas horas de sono dormidas. E aí independe se você vai acordar às 6, se você vai acordar às 7, 8, 9, 10. Se você vai acordar mais tarde, então você pode dormir mais tarde um pouco, Eu normalmente costumo acordar ali pelas 7 horas, então eu vou dormir mais ou menos umas 10h30, 11 horas. E aí quando eu acordo às 7, normalmente eu acordo voluntariamente, sem nenhum alarme. Então eu acordo bem descansada, porque eu dormi muito bem à noite, e os dias que eu não durmo, eu tô só o trapo. Então, independente da hora que você acorde no outro dia, é importante você prestar atenção quando você vai dormir. Existe o ciclo do sono, que eu não vou me aprofundar aqui, senão o vídeo vai ficar enorme, talvez depois mais pra frente eu faça um vídeo só sobre isso, que fala isso, que a gente tem fases diferentes do sono, um sono mais leve, um sono mais profundo, e que quando a gente acorda no meio de uma fase profunda do sono, a tendência é que a gente fica com essa sensação de cansaço. Então eu deixo para que eu acorde naturalmente sozinha, porque aí eu não tenho essa interrupção no meio da minha fase profunda do meu ciclo. Então eu já fiz o teste. Quando eu durmo de 7 a 9 horas e acordo de forma voluntária,
meu dia rende muito mais do que um dia que eu boto o alarme para despertar e durmo, por exemplo, 8 horas exatas, mas eu sou despertada pelo despertador. E o terceiro ponto que eu percebi que me faz ser mais produtiva é quando eu evito situações que vão me fazer procrastinar. Então, eu tenho alguns hábitos que eu sei que se eu faço, eu vou demorar a pegar no ritmo de trabalho, eu vou demorar a pegar no tranco e eu sei que meu dia não vai ser tão produtivo. Algumas das coisas que eu percebi que eu faço que me fazem procrastinar é sentar no sofá, e aí um hábito leva o outro, né? Porque eu sento no sofá, aí eu pego meu celular, e aí eu fico no celular sentada no sofá. Então isso me faz enrolar, eu gasto um tempo muito grande nisso. E outra coisa que eu percebi que me faz pegar no tranco mais rápido, né, começar a render mais cedo, é ao invés de sentar no sofá, ir direto e sentar na minha mesa e já abrir meu projeto para trabalhar. Então, por exemplo, se você trabalha fora, uma coisa que pode te ajudar é fazer isso também. Ao invés de você chegar lá no seu trabalho e aí primeiro você vai tomar um cafezinho e aí você vai conversar com seu colega. Então, antes de você iniciar qualquer conversa ou ir pegar qualquer café, senta na sua mesa, abre sua planilha importante, abre o seu projeto que você está trabalhando, começa já abre, já começa a fazer, aí depois você dá uma paradinha aí, você vai pegar o seu café, aí você vai conversar com seu colega ou com seu chefe, ou vai resolver alguma coisa em outro departamento, mas primeiro senta e começa a fazer aquilo que é o mais importante daquele dia. Isso vai fazer com que seu ritmo de trabalho nesse dia mude completamente. E outra coisa que eu tenho feito também é eliminar as minhas distrações. Celular é uma distração, às vezes eu abrir o YouTube no meu computador é uma distração, então tem dias que eu, por exemplo, deixo o meu celular aqui na sala, eu já até falei sobre isso num vídeo, eu vou deixar aqui no card ou no final desse vídeo, e eu falei nele sobre isso, que eu deixo aqui meu celular na sala, porque aí eu não fico abrindo, né, o Instagram, eu não fico abrindo o WhatsApp, às vezes eu quero olhar se tem alguma mensagem importante no WhatsApp, aí eu abro no computador e eu logo fecho. Então, se é um dia que eu preciso render muito, que eu preciso ser muito produtiva, eu deixo meu celular aqui na sala, ou eu não abro o YouTube no meu computador, e aí eu foco exclusivamente no que eu tô fazendo, no meu trabalho, no meu projeto. E outro hábito que eu tenho implementado é executar minhas atividades em blocos curtos de tempo. Então, por exemplo, eu divido meu dia em blocos de 2 horas cada. Então, em 2 horas eu tenho que trabalhar ali focada no que eu tô fazendo, e aí entre esses blocos eu tenho 15 minutos de descanso. Então, eu trabalho 2 horas, descanso 15, aí eu trabalho 2 horas. E aí esses blocos, né, a duração desses blocos, você pode fazer de acordo com a sua necessidade. Às vezes é um trabalho que exige muito de você mentalmente, aí com meia hora, 1 hora você já tá cansado, e aí você precisa de um ar, de respirar, de distrair, pensar em outra coisa. Ou às vezes é algo que é mais tranquilo, é mais automático, né, e você pode espaçar mais esse bloco de tempo. Mas é importante que não seja muito grande, para você não perder o foco, porque vai chegando um momento que a gente vai começando a cansar e vai perdendo o foco, né, vai começando a dar atenção para as distrações. E aí, atrelado a essa questão dos blocos, né, nesse intervalo eu costumo me dar um prêmio. Então eu, por exemplo, às vezes nesse intervalo, né, entre um bloco e outro, o meu prêmio é assistir um vídeo no YouTube, ou é abrir o Instagram e ficar lá uns 10 minutos rolando o feed, ou é levantar e comer alguma coisa. E aí, se você trabalha fora, você pode tirar esse tempinho para conversar com seu colega ou ir tomar um cafezinho. Te dê alguns prêmios, né, nesses intervalos, porque aí te motiva a focar, a terminar logo aquelas 2 horas ou aquela 1 hora para você poder receber seu prêmio. E aí, o último hábito, que é o que eu tenho, que é muito importante, que eu acho assim que é um dos mais importantes, é que terminou tudo, finalizou sua atividade, descansa, não faz nada, literalmente nada. Se esparrama na cama, se esparrama no sofá e não faz nada. Sabe aquele ócio de não fazer nada? Nada. Eu acho que é muito importante que a gente tenha momentos no nosso dia para não fazer nada, né? Para repor as energias. E não fazer nada é inclusive não mexer no celular, porque quando você está mexendo no celular, você está entrando em rede social, você está de alguma forma trabalhando a sua mente, então você não descansa completamente. Então é importante não fazer nada, tirar alguns momentos do seu dia, ou no final do dia lá, né, e não fazer nada, absolutamente nada. E eu sei que tem algumas pessoas que quando
fazem isso, tem uma sensação de estar procrastinando ou de estar sendo preguiçosa, mas existe uma diferença muito grande aí, né? Uma coisa é você só não fazer nada e outra coisa é você fazer nada quando sua tarefa já está toda feita, quando está tudo em ordem, quando está tudo dentro do planejado. E você, tem algum hábito, alguma dica que você coloca em prática no seu dia a dia que faz a sua produtividade aumentar? Se você tiver, me conta aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrita e gosta do conteúdo aqui do canal, não se esqueça de se inscrever. Um beijo e até mais!